Olá, pessoal! Continuando o estudo das nossas equações lineares de segunda ordem, falta o quê? Falta estudar as equações diferenciais, lineares, homogêneas, a coeficientes variáveis. Já falei aqui, no vídeo anterior que, em geral, a gente vai precisar do método da série de potências. Nesse vídeo de hoje, ainda não é o da série de potências que a gente vai estudar. Nós vamos estudar uma equação especial, já é uma equação de coeficientes variáveis, mas ela é especial, nós vamos ver agora, daqui a pouco. O tipo de coeficientes variáveis que ela tem permite que a gente não precise usar o método da série de potências. Nós vamos ver que ela admite uma mudança de variável que faz com que ela recaia numa equação de coeficientes constantes. Daí a gente já sabe resolver. Depois, claro, tem que voltar atrás da mudança de variável que a gente fez, enfim, né? Vocês já sabem fazer mudanças de variável. Bom, então é isso, vamos lá. Equações diferenciais homogêneas ou coeficientes variáveis, mas apenas Cauchy-Euler por enquanto. Depois, no próximo vídeo, a gente vai começar a estudar o método da série de potência, ainda não é agora. Bom, o que a gente sabe então de equações lineares homogêneas? Da vídeo aula 11, a gente já sabe que eu preciso escrever. Aqui eu escrevi a solução geral para uma equação de ordem n, né? Que seria uma combinação linear de n soluções linearmente independentes, daí o conjunto todo é um conjunto fundamental de soluções. Nós estamos estudando com apenas equações de segunda ordem, né? Então, as nossas equações vão ser dois termos desses aqui só, né? C1, Y1 mais C2, Y2. E as duas, bom, uma tem que ser linearmente independente da outra, que é muito fácil de olhar, e é só ver se uma não pode ser uma constante vezes a outra. Bom, então, o que eu estou dizendo aqui mais? Estou dizendo que para equações adjacentes constantes a gente sabe fazer, né? A gente sabe que admite soluções do tipo E na Rx, então isso aqui a gente substitui na equação diferencial, quando é coeficientes constantes, a gente chega na equação característica, daí chega na zona de R, etc, etc. Bom, mas nós não sabemos como fazer se os coeficientes não forem constantes. Aí esse raciocínio aqui que tem em cima do E na Rx aqui já não vale mais, né? Bom, então é isso. Não aprendemos ainda como se obtém um sistema fundamental de soluções para equações a coeficientes variáveis. Como eu coloquei aqui, já falei, em geral, ela vai exigir o método da série de potências, mas, entretanto, existe um tipo especial de coeficientes variáveis que permite uma mudança de variável na variável independente, através da qual a equação diferencial nova vai ser a coeficientes constantes. Cuidado, essa mudança de variável é diferente de umas que a gente fez aí em alguns vídeos anteriores, que a gente fez a mudança da variável dependente, né? Aqui é independente, tá? Então, a equação que é y função de x vai passar a ser y função de outra variável, como nós já vamos ver agora. Muito bem, então, essas equações são de Cauchy-Euler. Aqui eu apresento-vos as equações de Cauchy-Euler. O que elas têm aqui? Elas têm, os coeficientes são variáveis, dá para ver aqui, mas eles têm que ser desse tipo, ó. Na frente, junto com a derivada de segunda ordem, tem que ter uma potência de x ao quadrado vezes uma constante, que eu chamei de A2, para usar o mesmo índice que é o nosso expoente aqui da potência, né? Da mesma maneira aqui, na frente da derivada de primeira ordem, eu tenho que ter, então, um x na 1, e aí o número que está aqui na frente eu chamei de A1, tá? E aqui na derivada de ordem zero, seria um x na zero, né? Que não aparece, e vezes uma constante que eu chamei de A0. Ok? Se tivesse uma terceira ordem, existe também equações de ordem maior, né? Eu coloquei aqui ordem n qualquer, nós vamos resolver as de segunda, mas poderia ter aqui um outro termo, com derivada de terceira ordem aqui, né? Vezes x ao cubo e um A3, tá? Muito bem. A mudança de variável da qual eu falo é essa aqui, ó. Todos os x vão ter que ser substituídos por e na z. Tá? Então, a nova variável independente vai ser o z. E isso aqui é o mesmo que dizer que z é logaritmo de x. Ah, outra coisa. Observe que aqui na equação de Cauchy-Euler tem um x maior do que zero, tá? O que permite, então, que eu use essa mudança de variável aqui tranquilamente. Vai ter o logaritmo do x, né? Se o x for positivo, existe esse logaritmo. Bom, então, vamos ver como é que isso aí recai agora numa equação de coeficientes constantes para y de z. O que eu vou fazer aqui? Então, eu tenho uma equação para y função de x, que nós já vimos,
e quero saber como é que ela fica em função de z através dessa mudança de variável que está aqui em cima. Depois a gente vai resolver essa equação para y em função de z, que daí vai ser a coeficiente constante, como vocês já vão ver. E depois que eu resolvo, eu volto para as variáveis originais e pronto, está resolvido sem passar pelo método de série de potências. Muito bem, então vamos lá aqui. Vamos aos detalhes dessa substituição. Ok, então vamos começar por esses que está aqui em verde, tá? Onde tem x, simplesmente eu coloco e na z. Então, x ao quadrado é e na 2z, né? E na z elevado ao quadrado, que é e na 2z. Mas eu tenho x aqui nas derivadas. Isso aqui, que está aqui no x, que está aqui em dy dx e d2y dx, não pode ficar assim. A nova equação tem que ter as derivadas com relação a z. Agora, nossa nova variável independente. Como é que se faz? Regra da cadeia. dy dx vai ser agora dy dz, derivada de y com relação a z, multiplicado por dz dx. Essa derivada aqui eu quero que fique, tá? Quero que fique derivada em relação a z. E esse dz dx eu vou calcular. Vou calcular onde? Aqui, ó. Aqui está a mudança de variável. dz dx é 1 sobre x, que é igual a 1 sobre e na z, portanto, e na menos z. Então, isso aqui vai aqui. E no lugar, então, de dy dx, vai e na menos z, esse aqui é este aqui, vezes dy dz, que está aqui multiplicando. Então, aqui vai isto. E na derivada segunda, como é que é? Derivada segunda está aqui embaixo. É a derivada em relação a x da derivada primeira. A derivada primeira nós já fizemos, está aqui. Isso aqui é o resultado daqui, tá? Derivada primeira. Bom, mas agora isso aqui é uma função de z. O que eu faço? Todas as derivadas, então, agora é assim. Sempre deriva em relação a z e multiplica por dz dx. O dz dx a gente já sabe daqui. É o mesmo que a gente já fez antes, já usou antes. E na menos z vai aqui. Esse e na menos z é o que está aqui, ok? E aqui eu tenho derivada de produto de duas funções de z. Primeiro, vezes derivada do segundo, mais segundo, derivada do primeiro, que é esse menos e na menos z. Multiplicando por esse e na menos z aqui de fora, vai dar e na menos 2z, vezes d2y dz2, menos dy dz. Isso vai no lugar da derivada segunda de y em relação a x. Então, vamos ver as substituições, como é que ficam. Lá em cima eu tinha A2, esse A2 que está aqui. O e na 2z verde veio do x ao quadrado, lembram? E esse cor-de-rosa veio dessa conta toda que a gente fez para a derivada segunda, tá? Isso aqui é o que está aqui em cor-de-rosa, mantive as cores. Mais A1, o x, que é o e na z em verde aqui. E esse outro cor-de-rosa aqui é o dy dx que eu tinha antes e que a gente fez a conta e viu que dava isso aqui. E na menos z, dy dz. E aqui é 0 vezes y. Vejam que interessante. É claro, essa equação é uma equação muito especial que permite isso, né? Vocês vão aqui, sempre tem o e na z verde do lado do e na z cor-de-rosa. Isso aqui é e na 0, que é 1, desaparece o z aqui na frente. E aqui o e na 2z com esse outro e na menos 2z. Também, né? Vai dar e na 0. Então, isso aqui é do x ao quadrado e isso aqui é da derivada segunda, tá? E acaba ficando A2, que multiplica esse parênteses, mais A1 vezes dy dz, mais A0, y igual a 0. Eu aqui já reajeitei, reordenei, de tal modo que, por exemplo, eu tenho dois termos com derivada primeira, né? Tenho esse A2 vezes a derivada primeira e tenho outra derivada primeira, juntei os dois aqui já. E aqui ficou só o A2 vezes a derivada segunda. Então, está aqui a nova equação diferencial. Isso aqui são coeficientes constantes, multiplicando as derivadas e a própria y. Agora, a função de z. Então, essa equação admite soluções do tipo e na r, z. Então, substitui na equação agora aqui, que é coeficientes constantes. Bom, isso aí já é assunto estudado, vocês já sabem muito bem fazer, mas está aqui feito. Eu substituo y por e na rz, está aqui. A derivada primeira por r e na rz está aqui. E a derivada segunda por R2 e na rz, que está aqui. Coloquei na rz em evidência, sobra aqui dentro um colchete que vem levar para a equação característica, que vai ter duas raízes, bom, iguais ou distintas, isso tudo a gente tem que ver depois, cada caso a cada caso, e a gente sabe fazer isso já, e chega na solução geral para eles não precisam dizer. Depois disso, volta atrás para chegar na solução da equação que eu tenho, que é a função de x,
eu tenho que voltar atrás e onde tiver z na solução, substituir por logaritmo de x, porque é isso que a gente fez. Muito bem, então aqui eu tenho alguns exemplos, eu tenho 3 exemplos, na verdade, que a gente vai olhar como é que esse método, então, vai funcionar. Já vimos como é que funciona, vamos aplicar para exemplos. Primeiro exemplo, está aqui, x2, y das linhas, mais xy' mais y igual a zero, onde, então, eu tenho aqui a derivada, onde tem x, vou fazer essa mudança de variável, x igual a n a z, ou z igual a logaritmo de x, dá mesmo. E aqui, então, o que a gente já fez lá, tá? Não repetir, mas isso aqui é a conta que a gente já fez, que tem que fazer cada vez, mas já está feito lá, é para y das linhas, e esse aqui é para y', esse aqui é o e na z do x, e esse aqui é o e na 2z do x2, tá? E aí as simplificações que ocorrem, aqui do lado desses dois cancelam, esses outros dois cancelam, e tá aqui a nova equação diferencial. A equação que fica aqui não tem nada a ver com os coeficientes de lá, né? A gente tem que fazer as contas e cada um vai dar uma coisa diferente aqui que tem que fazer. Bom, então, aí tá a equação. Resolve uma equação que é uma coeficientes constantes, tranquilo, né? Essa aqui vai dar duas raízes reais complexas, aliás, com parte imaginária diferente de zero, que é mais i menos i, né? A parte imaginária, a parte real é zero. Então, essa é a solução em z. E depois, como z é logaritmo de x, fica assim, fica cosseno do logaritmo de x e depois seno do logaritmo de x. Essa é a solução da equação de Cauchy-Euler para y função de x. Agora, aqui a equação original, no exemplo 2, é y função de t, não mais x, né? E a gente quer passar também para uma equação a coeficientes constantes. Aí, em vez de logaritmo de x, eu vou ter logaritmo de t, mas isso aí não tem problema, né? Então, aqui eu faço de novo tudo aquilo que a gente já fez antes. O t, que é o antigo x, aqui é o t, é variável independente, vai ser substituído por e na z, que está aqui, né? Isso aqui é da derivada primeira, isso aqui é da derivada segunda, né? Aqui está o t ao quadrado, e aí tá, esses dois cancelam, esses outros dois cancelam. Tá aqui a equação com essas constantes, resolve a equação com essas constantes, aqui no caso deu duas raízes reais, uma é menos 1, outra é menos 2. Então tá aqui a solução para essa função de z, e como a gente fez z igual a logaritmo de t, tá aí, e na menos z vai ser t na menos 1, e e na menos 2z vai ser t na menos 2. O terceiro exemplo, tá? As outras duas eram homogêneas, tá? O terceiro exemplo é uma equação não homogênea. Aqui, então, vamos encaminhar isso de duas formas. A primeira forma é a seguinte, tá? Bom, uma equação não homogênea, a gente sabe que a solução geral vai ser a soma da função complementar com uma solução particular. Então, eu vou encaminhar isso da seguinte maneira. Item A, primeira maneira de encaminhar. Calcular yc de t. Quando for fazer yc de t, se dá conta que é uma equação de Cauchy-Euler, usar essa mudança de variável só para calcular yc de t. E depois continua, e aí vai resolver a yp na equação original, tá? Ou seja, quando eu for calcular yp, eu vou estar com uma equação com essas variáveis, né? Que é a original. Eu uso a mudança de variável z igual ao logaritmo de t só na primeira parte, na parte da yc. Em seguida, eu já volto para a equação a coeficientes variáveis. E, portanto, aqui, para calcular yp, eu só vou ter um método, né? Que vai ser o método que não é o dos coeficientes a determinar, porque não é coeficientes constantes. Daí vai ser o método de variação dos parâmetros, o único que eu vou poder usar. Já no item B, eu estou propondo uma outra coisa, tá? A gente vai fazer os dois. No item B, eu estou propondo que olhamos para a equação como um todo e fazemos a mudança de variável, inclusive do lado direito, por que não, né? Fazemos também do lado direito. Aí a minha equação vai ficar uma equação com coeficientes constantes. Quem sabe, ao fazer essa mudança também do lado direito, quem sabe essa equação nova, que eu vou ter coeficientes constantes, seja o lado direito do tipo, daquele formato que permita usar coeficientes a determinar. Não sei. A gente tem que fazer a mudança de variável para ver. Então, é isso que nós vamos fazer. Item A e item B. Tá? Então, eu vou só ler aqui para vocês. Isso aqui é o item A que eu já expliquei. O item B é isso aqui. Faz a mudança de variável na equação não homogênea. Passa ela para coeficientes constantes. Depois, analisa a forma do novo termo independente. E, se for apropriado, então, utilize o método dos coeficientes a determinar. Quem sabe, dê para usar. Isso só olhando depois, tá? Bom, então é isso que eu acabei de falar, né? Vamos lá. Item A. Item A, eu olho para isso. Bom, minha solução vai ter que ser uma soma de uma yc com uma yp. Vamos calcular yc.
Aí eu boto um zero aqui, né? Pego a equação linear homogênea associada à equação dada e digo, opa, tem uma equação com 6 variáveis. Ah, bom, e aí? 7 potências? Não. É uma equação de Cauchy-Euler, não precisa 7 potências. Muito bem. Então, faço z igual a log de t e resolvo a equação. Ela vai ficar, faço a mudança de variável aqui, né, e tal, e vai ficar na nova variável z uma equação com coeficientes constantes, que está aqui. E aí eu faço a equação característica, né, tá aqui, aqui e tal. E aí aqui é yc de z. Bom, mas e aí z é logaritmo de t, tá aqui, resolvi meu yc de t. É aqui C1, t na menos 1, C2, t na menos 2. Acabou, voltei para a variável t. A variável z foi só ali naquela parte. Agora eu vou calcular yp de t, né? Yp de t, agora eu já tenho yc. Como a minha equação é coeficientes variáveis, eu nem pensar em coeficientes a determinar para o yp. Aí eu sou obrigada a usar variação dos parâmetros. O que a gente faz? Pega essa solução, né, que eu já obtive na yc, substitui C1 por função de t, C2 por outra função de t, e vamos calcular. A gente sabe que elas têm que satisfazer, ou melhor, as suas derivadas têm que satisfazer. Aqui, ó, derivadas, C1', C2'. Aqui, os coeficientes das incógnitas são y1, y2, a derivada y1 e a derivada y2. Aqui, zero, e aqui é o termo independente da equação na forma canônica. Cuidado aqui, porque a equação, como ela foi dada, não adianta botar só, não dá certo colocar só 3t2 menos 1, porque ela não está na forma canônica. Esse t ao quadrado tem que passar aqui para baixo, para ela ficar na forma canônica, e é isso que a gente coloca aqui dentro, com t ao quadrado no denominador, tá? Bom, depois disso é só resolver o sistema, algebricamente a gente resolve, acha C1', C2', integra, acha C1 e C2. Essas constantes que somam, nós já vimos quando estudamos esse método, né, da variação dos parâmetros que a gente pode fazer igual a zero. E então a gente tem a yp, né? Yp é o C1 de t vezes, lembram como a gente começou? Vezes o t na menos 1 e o C2 de t vezes o t ao quadrado. É isso que a gente vai fazer, né? Que a gente fez aqui, certo? Substitui então cada coisa no seu lugar e vai encontrar a yp. Quando a gente for somar, a yp está aqui, ó, tá? Quando eu for somar yp é esses termos daqui para cá são da yp. Esses dois aqui são da yc. Quando eu junto, eu vejo que eu tenho um termo aqui com t ao quadrado e que eu posso juntar com esse outro termo com t ao quadrado. Esse C2 menos 1/3 eu posso chamar de uma nova constante e acaba ficando aqui esse termo aqui e são englobando esses dois. Tá? A gente diz que o menos 1/3 foi absorvido pela constante arbitrária nova que eu coloquei aqui. Tá? Muito bem. Agora o item B. O item B, o que eu disse? A gente ia fazer a mudança de variável em toda a equação, não só no YC. Então, é isso que a gente faz aqui. Ó. Aqui está toda a equação. E vou mudar de variável também o lado direito, com a mesma mudança de variável, claro, né? Então, z logaritmo de t, o lado esquerdo a gente já tinha feito, é igual. E o lado direito aqui vai ter esse t ao quadrado, que agora eu também vou usar, que t é i na z, então t ao quadrado é o i na 2z que eu tenho aqui. Agora a minha equação ficou uma equação não homogênea a coeficientes constantes. E aí a gente olha para cá. Se este formato tiver incluído naqueles que serve para resolver uma equação a coeficientes constantes pelo método dos coeficientes determinar, tudo bem. Se não, variação do parâmetro de novo. Nesse caso, você já sabe, né? Esse formato vai permitir, sim, usar pelo método dos coeficientes a determinar. Bom, então vamos lá. Vou calcular yc de z, já foi feito lá, botei aqui ver item A, porque é o mesmo, tá? E aqui eu vou usar o coeficientes a determinar. Bom, aqui eu tenho então dois grupos, um grupo associado com e na 2z e o outro grupo aqui que seria e na 0, né? Aqui, cuidado, a gente não pode repetir termos que já estejam no yc, lembram? Qualquer coisa, vamos lá revisar o método, né, dos coeficientes de determinar. Então, aqui, isso aqui seria o e na 2z, mas só uma constante vezes e na 2z vai repetir um termo que eu tenho aqui, lembram? Então, a gente é obrigado a colocar esse z multiplicando aqui na frente por causa disso. Muito bem, e aqui é só uma constante. Depois de colocado, montado direitinho a minha função tentativa, né?
Derivo uma vez, derivo duas vezes, substituo na equação e vou achar meu D1 e meu D2, que estão aqui, D1, D2, e aqui está a YP. A YP que está aqui, do lado da YC que está aqui. Vejam que quando a gente faz isso, não vai acontecer, isso aqui é YC de Z, e a YP de Z. Aqui não vai acontecer da gente ter termos para juntar, que nem a gente fez lá no outro, que acabou montando uma nova constante C3, né? Porque nunca vai ter. Esse método aqui já evita qualquer repetição com o termo que já tem aqui, lembram? Então, isso aqui não vai ter como, não tem como juntar. É a mesma solução geral, óbvio, tá? Então, aí volta atrás da mudança de variável e tá aqui, é a mesma. Eu aqui coloquei vários exercícios 4 para vocês resolverem, então, a equação de Cauchy-Euler. Então, essa é uma equação que a gente agora já sabe resolver. É uma equação que a gente resolveu, é uma equação com essas variáveis já, né? Mas a gente resolveu, pode ser homogênea ou não homogênea, tá tudo feito aqui. Só que ela tem que ter aqueles coeficientes, aquele formato especial, potências de x, multiplicando as derivadas com a ordem igual ao expoente do x, e do lado uma constante multiplicando. Isso seria o típico termo de uma equação de Cauchy-Euler. Quando não for assim, aí tem que ser pelo método da série de potências, e isso que vai ser o assunto do nosso próximo vídeo. Então, bom trabalho!